Então, pessoal, estou super feliz de receber o Regis. O Regis é um psiquiatra brasileiro que tem um background incrível em alimentação, em low carb, porque eu e o Regis e vários outros médicos do mundo, para não falar a maioria, a gente tem algo em comum. A gente não aprendeu nada sobre nutrição na faculdade. A gente não sabe, quem não estuda depois da faculdade sobre alimentação, basicamente começa sem saber nada sobre alimentação, sobre saúde. A gente só estuda a doença e para isso a gente infelizmente não sabe. Então, é muito legal ter um psiquiatra aqui, porque a gente tem o hábito de pensar em saúde em corpo físico, em saúde física. Só que um dado muito importante é que a cabeça está grudada no corpo. Então, não existe saúde sem saúde mental. E a gente costuma ignorar esse fato. Não só como médicos, né, na faculdade, na formação, na especialização em psiquiatria, a gente estuda só do pescoço para cima. E a gente separa muito o fato de que a nossa alimentação, ela interfere também da cabeça para cima. Então, hoje, eu estou muito feliz de receber o Regis, porque ele tem uma formação incrível. Ele vai contar para a gente o background tradicional dele e como ele foi parar no treinamento com a Dr. Georgia Ede, que é uma psiquiatra incrível, norte-americana, formada em Harvard, tudo que todo mundo gosta. E ela tem esse olhar diferenciado de enxergar o ser humano como um todo, assim como o Regis, que treinou com ela. Então, ele vai contar bastante da formação dele para a gente. E depois a gente vai aprofundar o nosso papo sobre alimentação e saúde mental. Então, muito bem-vindo, Regis. Obrigado pelo convite. Fico super feliz de a gente bater esse papo. Então, deixa eu falar um pouquinho da minha formação. A minha formação ela é, até certo ponto, tradicional. Eu fiz a faculdade de medicina em Porto Alegre, me formei em 2001, e depois fiz a residência em psiquiatria lá mesmo no Hospital de Clínicas, onde é a sede da faculdade. Mas desde o começo, eu digo que ela é um pouco tradicional e um pouco não, porque eu já entrei na faculdade sabendo que eu ia fazer psiquiatria, mas já querendo ser psicanalista. Esse era o meu sonho de adolescente. E eu fiz a formação em psiquiatria e depois fiz a formação em psicoterapia psicanalítica e comecei a praticar isso desde lá, 2005, 2006, e faço até hoje. Tenho meu consultório de psicanálise e continuo fazendo. E eu fazia o que a gente chama de psiquiatria clínica, que é aquele atendimento mais de diagnóstico e remédios, medicação, muito mais por necessidade, porque eu não conseguia me manter só com um consultório de psicanálise, do que por vontade. Eu sempre fui muito desiludido com a psiquiatria desde o começo. A psicanálise já foi uma forma de eu fazer um bypass na psiquiatria tradicional. Eu praticava aquilo que não me dava muito prazer. Fazia os diagnósticos, dava os remédios, afinal de contas, a psiquiatria, ela é, pelo menos o que a gente aprende, ela é mais ou menos isso, ela é agrupar sintomas, fazer um diagnóstico, um ou mais diagnósticos, e aí escolher quais remédios eu vou prescrever para isso, que é uma coisa que nunca me satisfez. Então, meu sonho era poder abrir mão dessa psiquiatria clínica e ser só psicanalista. Eu estava perseguindo isso. Até que em 2014, eu descobri a low carb pela minha esposa, que era nutricionista na época, hoje ela é artesã, ela largou a nutrição, e a gente estava querendo engravidar e ela tinha ovário policístico. Desde sempre eu vi que ia ser muito difícil de engravidar, ia ter problemas, ela tinha todos os sintomas, tinha muita dificuldade de perder peso. Em 2014 ela estava viajando e um dia, primeiro ela consultou com um endocrinologista, um bom endocrinologista que fez o que qualquer um faria, prescreveu metformina para ela, um remédio para o diabetes, que usa para SOP não por acaso. E ela não se adaptou bem, teve uma série de efeitos colaterais, parou o remédio. E numa dessas viagens dela, ela viajava seguido na época, um dia ela me liga de noite e diz, olha só, vou começar uma dieta low carb. Assim. E eu, com o que eu conhecia na época, que era nada. Eu pouco conhecimento, mas eu tinha aquela certa prepotência que os médicos aprendem a ter na faculdade. Então, eu disse, o que tu sabe disso? Né? Onde é que tu viu? Nunca ouvi falar disso, isso é uma loucura. Mas ela bateu o pé, por sorte ela bateu o pé. Ela disse, não, eu vou fazer, eu pesquisei e vou fazer. E aí eu pensei, não me resta outra coisa a fazer, senão pesquisar também. E fui pesquisar. E foi incrível, porque o que a gente começou a descobrir foi um mundo novo, para mim um mundo completamente novo, que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, muito menos na residência em psiquiatria, sobre nutrição e o poder que a nutrição tem em diversas condições, né? No caso dela, ovário policístico, infertilidade relacionada a isso.
E no fim funcionou. Os dois fizemos a dieta, ela engravidou em menos de 6 meses, perdeu peso, eu perdi peso, que era uma coisa dificílima para mim, para ela também. E comecei a praticar low carb e comecei a estudar, mas muito por curiosidade. Assim, né? Eu jamais imaginei que isso fosse fazer parte da minha prática clínica. Eu estudava, via artigos, descobri o blog do Souto, que é a porta de entrada para 99% das pessoas, e comecei a devorar o blog, podcast e tal. Mas aquilo começou a me dar uma empolgação de ver assim, como é que as pessoas revertem o diabetes, eu nunca ouvi falar disso. Como é que as pessoas fazem uma coisa, param os remédios, param a insulina? Como assim, param a insulina? Isso é uma coisa que não existe. E eu comecei a ver cada vez mais aquilo me empolgar e começou a me dar uma ideia meio inusitada, assim, de, quem sabe eu começo a trabalhar com isso também. Com low carb, mas em diabetes, em obesidade, ensino metabólico. E aí comecei a fazer cursos voltados para aí. Fiz cursos da Nutrition Network, lá da organização Do do Tim Noakes, né? Exatamente. Fiz Maravilhoso. super bons. E aí ouvindo podcast de tudo que é, né, de todos os lados, e comecei a fazer uma formação, que é uma formação informal, porque não existe uma formação formal nesse sentido, mas fiz tudo que eu encontrei e comecei, então, a anunciar que eu ia começar a trabalhar com low carb para síndrome metabólica e condições associadas. E aí, pesquisando no YouTube palestras, caí com uma palestra com a Georgia Eads. E aí foi uma coisa, assim, a minha cabeça abriu de um jeito que eu não imaginava, jamais imaginava. Eu nunca imaginei que low carb podia entrar na minha prática psiquiátrica. Isso é sensacional, Regis. Eu imagino a sua empolgação, porque eu que não tenho, assim, na residência, na residência não, no internato, quando eu passei para psiquiatria, eu amei. Foi um estágio que realmente, assim, eu mergulhei, eu li todos os livros que os professores me indicaram, eu amei esse estágio, mas eu nunca pensei em atuar como psiquiatra, etc. E, assim, só isso, de apaixonar, foi só durante a residência. E quando eu assisti uma palestra da Georgia Ede ao vivo, eu vi aquela do It Lancet dela, eu fiquei assim, obcecada por ela. Eu imagino você, porque é uma médica muito inteligente, né? Muito comedida, muito embasada, que é completamente honesta e muda totalmente a nossa cabeça, né? Então, para quem é psiquiatra e está nos assistindo, Georgia Ede é uma referência incrível. E aí, depois que você começou a assistir as palestras, você chegou no curso dela, é isso? Primeiro, eu assistindo as palestras, comecei a me empolgar com aquilo, e ao mesmo tempo eu descobri um relato de caso de outro psiquiatra fantástico, que é o Chris Palmer, também um americano que trabalha na clínica há muito tempo, em que ele relata um caso espetacular. Ele relata um caso em que ele atendia de uma paciente com esquizofrenia, a doença tinha mais de 50 anos, ela tinha 70 anos. Doença gravíssima, tentou todos os tratamentos possíveis, ela tinha uma tutora para dar conta das coisas do dia a dia, ela não fazia compra, ela não saía de casa sozinha, trabalhar nem pensar, e era muito, muito gorda, o que é comum em pacientes psiquiátricos, tanto pela condição psiquiátrica e principalmente pelas medicações que a gente usa. Uhum. Essa paciente disse para ele que ela queria perder peso. E ele encaminhou ela para a clínica do Eric Westman com esse objetivo. Consultou lá, começou uma dieta cetogênica e ela simplesmente não ficou assintomática, totalmente assintomática em 2, 3 meses. Parou os remédios, não tinha mais nenhum sintoma, não tinha mais tutor, passou a fazer as coisas sozinha no dia a dia. Tinha uma vida independente. E ela é viva até hoje. Isso faz, acho que 12 ou 13 anos, e ela continua sem remédios, continua bem. Quando eu li esse trabalho, eu pensei, bom, aqui tem uma coisa que eu jamais imaginei. Né? Assim como a obesidade, eu sabia que era uma doença crônica e irreversível, a esquizofrenia muito mais, muito mais. E aí, num dia, eu trabalhava no hospital psiquiátrico, aqui perto de Florianópolis, onde eu moro, na ala feminina, pacientes internados com esse perfil, esquizofrênicos, com transtorno bipolar, que internavam, reinternavam, crônicos, assim, refratários. E aí um dia me veio uma ideia maluca, quem sabe eu começo a aplicar isso aqui no hospital? Mas como? Eu não sabia direito. E eu, sentei um dia, eu vou mandar um e-mail para cada um deles. Entrei no site dos dois e escrevi e-mail. Dizendo, olha, eu sou um psiquiatra, moro em Florianópolis, no sul do Brasil, estou começando a aprender sobre cetogênica e saúde mental e queria trocar uma ideia. Os dois responderam no dia seguinte. Os dois responderam? Os dois responderam. Que legal. Ele começou a me dar orientações do que fazer, como implementar no hospital, de que jeito. Que massa. E ela... Eu vi a aula dele ao vivo no Metabolic Health Summit e esse caso que você comentou, ele mostrou até foto dessa paciente, porque ela permitiu. Mas ele já publicou mais casos agora, né? Já. Mais relatos. Já. Esse é o mais impactante, mas tem outros com transtorno bipolar e outros.
E ela me respondeu, para mim foi mais incrível, ela respondeu super curiosa, achou fantástico que tinha um psiquiatra para ela nos confins do mundo, querendo fazer aquilo que ela fazia, que quase ninguém fazia e faz. E ela então propôs que a gente conversasse um dia, uma noite. E a gente faz mais ou menos um ano. A gente ficou 2 horas conversando porque ela queria conhecer a minha história, queria saber quem eu era, o que eu pensava, qual era, né, Que onde é que eu cheguei massa. e trocar experiências. E a partir dali a gente foi trocando certas experiências, ela foi super solícita. E aí eu comecei então a estudar tudo que eu encontrei sobre cetogênica e psiquiatria, que não era muita coisa, né, mas tinha muita coisa em inglês, eu fui lendo. Até que ela, no ano passado, então, lançou esse treinamento de cetogênica e saúde mental, que eu, enfim, fui de cabeça e fiz agora no começo desse ano, e foi fantástico. Assim. E aí, então, desde lá até aqui, mais ou menos há um ano, eu comecei, então, a implementar isso na minha prática. Eu reganhei uma paixão por psiquiatria que eu estava completamente, assim, tinha largado de mão. Já não queria mais fazer aquela psiquiatria. E agora, a minha pretensão e o que eu faço é fazer uma outra psiquiatria, que ela... Esse é um lado muito legal que os pacientes, às vezes, que começam a mudar de vida, né, eles sentem um pouco de ressentimento com os médicos, com os próprios médicos, por achar que, ai, meu médico era medíocre, ele só me dava medicação. Gente, nós como médicos, vocês imaginam que dia, que vida frustrante que é todo dia você chegar no trabalho e tentar ajudar as pessoas e ver que não funciona. Então, para a gente também é muito frustrante não conseguir resolver o problema dos pacientes. Não são só os pacientes que sofrem. E é importante lembrar que nós também somos vítimas, né? A nossa própria saúde é afetada com o que a gente não aprende da maneira correta. Então, é legal esse lado do Regis falando que ele reganhou a paixão pela psiquiatria, porque agora ele tem como realmente atuar numa boa parte. Se a gente não pode falar ainda em causa, no caso da psiquiatria, que é algo que a gente está engatinhando, né? A gente pode falar que é algo que pode transformar, inclusive, a resposta a medicamentos, né, Regis? Então, fala um pouquinho para a gente como que existe esse gancho entre o que a gente come e o nosso cérebro. Tem muitos ganchos, né? A gente não É uma pode falar, pergunta difícil. mas é importante falar disso, porque são coisas que pouco se ouve. A gente não pode falar em causa em psiquiatria. Psiquiatria, saúde mental é uma coisa muito complexa, né? Extremamente complexa. Então, querer falar em causa, até mesmo em poucas causas, é muito difícil. Né? Mas o que a gente pode falar é em mecanismos fisiopatológicos, quer dizer, quais são as alterações do funcionamento do organismo que estão na base das doenças psiquiátricas. E isso se sabe bastante. E não é de hoje, se sabe há muito tempo. Por exemplo, a associação entre diabetes, obesidade e doença psiquiátrica é uma coisa que se sabe há muito tempo. 20, 30 anos, pelo menos, se sabe que quem tem obesidade e quem tem diabetes tem muito mais chance de desenvolver qualquer doença psiquiátrica e o contrário também. Quem tem uma doença psiquiátrica tem muito mais chance de desenvolver síndrome metabólica e condições associadas. Durante muito tempo, se achava que era pelo uso das medicações. Grande parte dos remédios que a gente usa em psiquiatria causam diretamente resistência à insulina, ganho de peso, diabetes, metabólica, tudo isso. Mas com o tempo se foi vendo, por exemplo, tem uma pesquisa que eu acho fantástica, que foi a medição de resistência à insulina em pacientes esquizofrênicos em primeiro surto. Porque isso elimina o fator do remédio. São pacientes que nunca tomaram remédio. E a chance de eles terem resistência à insulina no primeiro surto esquizofrênico é muito maior do que quem não tem esquizofrenia. Então, aí Nossa, que legal. A gente não pode falar de causa e efeito, mas a gente está falando de uma associação muito forte e que elimina outros fatores que confundem, principalmente o uso dos remédios. Então, o que está se vendo muito nos últimos anos é o lado metabólico da psiquiatria. É o que a Georgia Eades chama de psiquiatria metabólica. E que tem muita aplicação prática. Porque os mesmos fatores que interferem na saúde do corpo, evidentemente interferem na saúde da cabeça. Né? Não teria por que ser diferente. Então, resistência à insulina em nível cerebral, a gente sabe que existe, é muito presente em praticamente todas as condições psiquiátricas. A inflamação crônica, se sabe bem que também é um fator muito importante em doenças psiquiátricas. O estresse oxidativo, são termos técnicos, mas que estão relacionados com diabetes, obesidade, metabólica, todas essas condições crônicas. Né? Sim, eu acho importante a gente falar, pessoal, mesmo que para você esteja um pouco difícil entender essas várias vias que levam aos distúrbios metabólicos que afetam o cérebro também, é importante a gente falar um pouquinho, porque o que a gente tem feito é
primeiro a gente percebe uma melhora dos pacientes, depois a gente tenta entender os mecanismos por trás. Então, a gente está correndo com a ciência atrás do que a gente está vendo na realidade. Isso é muito interessante. É um movimento que nos empolga, né? Como médicos, querer descobrir o que está acontecendo, que está melhorando o paciente. A gente tem visto isso na prática. E quanto mais a gente entende a infinidade de mecanismos possíveis que a nossa alimentação afeta o nosso cérebro, a gente consegue entender que a cura nunca pode estar em uma medicação. Quanto mais você entende os processos fisiológicos que fazem o seu cérebro, esse órgão incrível, cheio de eletricidade, que precisa de vários fatores para funcionar, quanto mais você entende a importância de vários fatores atuarem em equilíbrio, menos você vai confiar em uma pílula para resolver o seu problema. Então, é por isso que a gente está aqui, porque são vários aspectos que levam a gente a reganhar a nossa saúde mental. Então, Regis, vamos falar um pouquinho sobre, assim, se a gente for resumir a comida processada, né, a gente pode falar sobre, basicamente, ela contém o quê? Açúcar, óleos vegetais ruins, e ela é deprivada de alguns nutrientes essenciais, um deles o ômega 3, que é a gordura saudável e super importante para a nossa saúde. Basicamente é isso, mas eu vou deixar você completar. Fala pra gente de um jeito simples, sei que é difícil, de jeito simples, mas de um jeito mais prático para quem nos está assistindo e não é médico, como que esses três elementos fazem uma boa sinfonia, uma boa bagunça no nosso cérebro e podem piorar, aumentar a nossa chance de doenças mentais. Tá, vamos lá. Assim, primeiro, um pouco sobre o que eu estava falando antes, sobre um remédio não poder ser a cura e a base do tratamento. O que é fascinante em relação à dieta é que o que se sabe cada vez mais de pesquisas é que, por exemplo, a gente sabe que quando a gente usa um remédio psiquiátrico, ele tem uma ação específica. Então, são remédios, por exemplo, que mexem na serotonina, fazem a serotonina ficar mais disponível para os neurônios nas sinapses. Esse é um efeito. Outros remédios mexem na dopamina, outros podem mexer em dois neurotransmissores. Quando a gente vê quais são os efeitos que a dieta, que a intervenção alimentar tem, são inúmeros. Então, a possibilidade, a amplitude de efeitos que a intervenção alimentar tem é muito maior do que qualquer remédio pode dar. Então, faz todo sentido pensar que uma intervenção alimentar é muito mais potente do que qualquer remédio. E é o que a gente vê na prática, inclusive. Em relação a nutrientes, bom, isso são coisas que a gente já sabe bem. São coisas bem estabelecidas. Por exemplo, mais ou menos 2/3 do cérebro é composto por gordura. Essa é uma informação que, quando eu falo, as pessoas ficam muito surpresas. Sim, muito importante saber disso, né, Regis? E a gente aprendeu, com 4, 5 aspas, que gordura a gente deve evitar. O que para o cérebro é terrível evitar gordura. E alguns tipos de gordura especificamente. Né? Então, por exemplo, as gorduras dos óleos processados, óleo de milho, soja, canola, essas são gorduras altamente prejudiciais, elas são muito inflamatórias. Com o índice de ômega 6, que é uma gordura ruim, muito alto. Então, isso provoca um estado de inflamação diretamente no corpo e no cérebro. Isso acontece com o açúcar, por exemplo, também é um alimento altamente inflamatório, fora o aspecto de dependência, o aspecto aditivo que o açúcar tem, como os carboidratos refinados também tem. Esses são elementos a gente evitar que podem prejudicar muito a saúde do cérebro. E o que a gente deve privilegiar? O ômega 3, como tu falou, é fundamental, o ômega 3, e aí um tipo específico de ômega 3, que chama DHA, para quem quiser pesquisar, mas o importante de falar desse ômega 3 é que ele só se encontra em alimentos de origem animal. Então, a gente não consegue obter de vegetais essa substância especificamente, que é super importante para o cérebro. Então, 2/3 do cérebro é formado por gordura. Colesterol é um elemento altamente importante para o funcionamento do cérebro. Então, colesterol baixo é um problema sério. As estatinas, os remédios que baixam o colesterol a longo prazo aumentam o risco de Alzheimer, por exemplo, que é uma complicação cerebral grave. Então, enquanto os cardiologistas vibram com um LDL de 40 e você está queixando de falta de memória, saiba que ele poderia se importar com vários outros aspectos e lembrar desse importante aspecto. Então, é importante que, hoje em dia, os pacientes mesmo que estão procurando a própria saúde, né, Regis? Porque, infelizmente, essa informação que a gente está falando aqui, não são todos, na verdade, a minoria
tem conhecimento. Então é importante a gente perder o medo, porque essa dieta da pirâmide alimentar, todo mundo conhece aquela pirâmide de 1977, ela é o estereótipo de uma dieta inflamatória que é ruim, tanto para o cérebro quanto para diabetes e obesidade. Então, todo mundo adora saber assim, ai, Regis, fala para mim os suplementos para uma saúde cerebral. É melhor primeiro você saber o que é uma dieta que piora a sua saúde mental e como um todo. Porque lembra, pessoal, essa divisão aqui, ó, não existe. A mesma barreira hematoencefálica também é afetada pelo glúten, pelo açúcar, pelos óleos vegetais. Então, antes de se preocupar em tomar alguma coisa, porque está todo mundo sempre querendo comprar coisas a mais para melhorar a saúde, para emagrecer. Ninguém está disposto a abrir mão. Só que, gente, para ter saúde, a gente vai ter que abrir mão, infelizmente, dessa pirâmide horrorosa que fez a nossa, que talhou, né, os nossos hábitos alimentares nos últimos anos. E a gente está sofrendo 100%, da cabeça até o dedão do pé, com doenças crônicas que não eram tão prevalentes e agora não param de aumentar. Não é à toa que Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. Então, os receptores de insulina também existem no cérebro. Há 10 anos atrás, né, Regis, se você pegasse um livro de neurologia, você ia ver lá que insulina não tinha nem receptor no cérebro, né? Então, assim, as coisas estão mudando muito rápido agora e quem tem informação consegue ter mais tempo para reganhar a própria saúde. Então, essas informações são preciosas e a gente vai precisar começar a espalhar essa notícia. Então, se vocês estão assistindo essa live e têm conhecimento de pessoas que sofrem com péssimos hábitos alimentares e doença mental, encaminhem essa live. Por quê, pessoal? Não existe saúde se você não tem saúde mental. Então, vamos lá, Regis. Eu fico interrompendo, as minhas lives são sempre assim, viu? Eu interrompo para fazer momentos de reflexão. Mas é bom, ótimo. Deixa eu dar um exemplo para tentar mostrar um pouco na prática isso que a gente está falando, de um atendimento que eu fiz hoje. E que é, para mim, assim, o que tem sido mais gratificante para mim. Eu atendi uma pessoa com queixas de ansiedade há muito tempo. Há muitos anos, uma ansiedade que nunca foi muito intensa, mas era o suficiente para fazer ela ter que se virar, assim, atrapalhava. Ela continuava funcionando bem no trabalho, na vida pessoal, mas tinha que fazer muito esforço, teve que desenvolver uma série de ferramentas para driblar isso, medos, ansiedades, mas ela vinha levando. Nunca quis consultar com um psiquiatra, porque sempre teve medo de tomar um ou mais remédios e ficar com efeitos laterais, ela tem toda a razão de ter medo. Mas chegou uma hora agora com a pandemia e com algumas outras coisas que aconteceram que não deu mais. A ansiedade ficou muito alta, está muito complicada, ela não consegue mais levar, então ela se viu obrigada a marcar uma consulta com um psiquiatra. E ela começou me contando tudo isso e falando do medo e do receio que ela tem de tomar remédio, ela quer evitar o remédio. Então tá, eu comecei a perguntar mais coisas para ela e ela me conta que ela tem muita TPM, sempre teve muita TPM e enxaqueca há mais ou menos 12, 13 anos. E que essa enxaqueca, especialmente na TPM, era incapacitante. Então ela toma anticoncepcional contínuo para não ter crise de enxaqueca. Ainda assim, ela tem crises mais ou menos 2 vezes por semana em que ela tem que tomar bastante analgésico e fica o dia inteiro na cama sem conseguir produzir. Ela tem sobrepeso, sempre teve sobrepeso. Ela me conta que na família dela tem histórico de diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer. Aí eu penso comigo mesmo, conversando com ela. Se isso fosse há 5 anos atrás, o que eu faria? E por isso que é importante o que tu disse antes, assim, que a gente não está aqui criticando os médicos. Não faria nenhum sentido criticar o que a gente era até pouco tempo atrás, porque essa é a formação que todo mundo teve. O que eu faria? Eu teria um remédio para ansiedade para ela, ouviria, escutaria, ela se sentiria aliviada um pouco com a escuta, diria para ela tratar com um bom neurologista, o que ela já está fazendo, e diria para ela ter um bom acompanhamento ginecológico, o que ela já está fazendo. Que resultado a gente teria? Muito pouco. Talvez ela melhorasse um pouco por um tempo, depois piorasse, a gente iria aumentar a dose, trocar de remédio. Essas são pessoas que ficam anos trocando de remédio pelo outro, melhora, piora. Bom, essa foi a primeira parte da consulta. A segunda parte da consulta foi eu explicando para ela, numa folha de papel, mecanismos fisiológicos, hormônios, o que a dieta cetogênica pode fazer. Esse é o encaminhamento. E ela pode resolver enxaqueca, sobrepeso, ansiedade e outras coisas, talvez, que a gente nem deu tempo de conversar numa consulta só, com uma intervenção alimentar. É fantástico. É fantástico. E aí sempre vem aquela pergunta, nossa, mas é magia negra? Não, pessoal.
os nossos hábitos alimentares são tão deletérios para a nossa saúde que quando a gente começa a arrumar a nossa alimentação, sintomas muito estranhos que nós mesmos, médicos, né, a gente não chega a relacionar, desaparecem. Eu tenho uma paciente de 80 anos que é renal crônica estadio 4, diabética tipo 2, o pâncreas dela não funciona mais. Ela, em 1 mês e meio de acompanhamento, ela passou de 96 unidades de insulina para mais ou menos 23. E de lá para cá, ela tinha um tremor essencial desde nova, assim, que ela nem escrevia mais. E eu nem sabia disso, a família nem falou, porque esses são o tipo de sintoma que a gente não costuma correlacionar com nada, né, de alimentação. E ela já tinha passado por vários neurologistas e em 1 mês e meio de dieta cetogênica, associada já a um certo grau pequenininho de jejum intermitente, ela simplesmente começou a escrever a própria glicemia no papel para me mandar. E a família até se emocionou contando, porque eles tinham passado em vários neurologistas, ela nunca tinha melhorado do tremor. E em 1 mês e meio de dieta cetogênica, ela retomou os movimentos, com 80 anos. Então, assim, é um mistério. Aí eles até falaram, ai, doutora, você é o máximo. Eu falei, não, gente, não sou o máximo. A nossa alimentação que é tão absurdamente horrorosa, que quando a gente começa a melhorar, não importa a idade, a gente tem uma resposta incrível. E especificamente falando de cérebro, o que a gente aprende na faculdade é desesperador, né? Desanimador. Porque a gente aprende que o cérebro só é plástico em criança e depois que você tem um número certo de neurônios, você só começa a perder e não tem mais o que fazer e pronto, acabou. Parabéns, esse é o seu cérebro. Não. Isso é o que mais me encanta de estudar a saúde como um todo, né? O nosso corpo responde. A gente só precisa entender que o impacto das nossas escolhas alimentares ou estão alimentando o incêndio ou estão apagando o incêndio e deixando seu corpo se regenerar. Então, especificamente falando sobre ansiedade, Regis, porque como a pandemia está piorando demais esse sintoma, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e alimentação? Claro, ansiedade é uma condição que se sabe muito, e aquilo que tu disse há um pouco tempo atrás é muito interessante, que a ciência está correndo atrás da prática nesse sentido, e está tendo dificuldade de correr atrás da prática, porque a prática caminha muito rápido. Com certeza. O que se vê de pessoas que começam low carb por qualquer motivo e melhoram a ansiedade daquelas condições, sintomas, que raramente não melhoram com dieta low carb cetogênica. É muito difícil alguém não melhorar. Quando eu atendo esses pacientes agora, eu falo meio brincando, meio não brincando, que existem 3 possibilidades com a dieta cetogênica. Uma delas, eu nunca vi e duvido que alguém tenha visto muito, que é não acontecer nada, não melhorar. Comecei cetogênico, low carb, não mudou nada, continua a mesma coisa. Pode acontecer, Verdade. mas não é uma Eu coisa. nunca vi, Pois é, sinceramente. não costuma ver. As outras 2 possibilidades são melhorar um pouco ou melhorar muito. É isso que nós vamos ter que ver o que vai acontecer. A ansiedade é muito característico, né? A gente sabe que melhora, e a gente sabe muito pela prática, e muito pela prática de pessoas que trabalham com low carb há 15, 20 anos, especialmente fora daqui, e é fantástico ouvir relatos assim, de pessoas que prescrevem low carb, clínicos gerais, médicos especialistas em obesidade, que tratam diabetes, não são médicos, não são psiquiatras nem da área da saúde. Prescrevem uma dieta cetogênica para tratar diabetes e obesidade. A pessoa que não falou nada da sua depressão e ansiedade volta 2 meses depois dizendo que melhorou, o peso baixou, e aquela depressão que eu tinha melhorou, e aquela ansiedade que eu tinha melhorou, que eu nem tinha te falado na primeira consulta, mas melhorou, estou te dizendo que melhorou. E tu começa a ouvir isso várias e várias e várias vezes, de pessoas diferentes, em lugares do mundo diferentes, e começa a ficar evidente que esse é um fenômeno comum. O que eu tenho falado para vários pacientes, por exemplo, quando chegam se queixando que eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, isso é uma coisa que eu tenho há muito tempo, eu às vezes falo, olha, eu não sei se tu tem, nós vamos ter que ver como é que tu funciona em estado metabólico equilibrado. Se tu continuar tendo ansiedade, então tá, então a gente vai dizer que tu tem ansiedade, porque muito possivelmente essa ansiedade vai embora, assim que a gente regula o metabolismo. Eu costumo falar também que a gente não consegue, porque como a gente está aqui como médico, a gente tem responsabilidade em rede social de falar do contrário. Porque algumas mensagens que eu recebo no meu inbox me assustam muito, de pessoas do tipo, comecei cetogênica, parei com as medicações. Pessoal,
Parar com medicações, especificamente as psiquiátricas, de uma maneira abrupta, pode piorar demais os sintomas, pode agravar de uma maneira incrível. Não façam isso, tá? Não é porque a gente está falando aqui que iniciar uma dieta pode melhorar os seus sintomas que você deva largar as medicações porque começou. A gente precisa deixar aqui bem avisado que o acompanhamento médico é essencial para deprescrição de medicamentos. E é por isso que eu e o Regis somos tão felizes no que a gente faz, porque a deprescrição é o que faz um médico feliz também. É tudo que a gente quer, mas precisa seguir, precisa ser gradual, tá? E existem pessoas que acham que o fato de terem que usar medicação significa também que estão fracassando. Não, pessoal, tem casos de depressão muito grave que a gente nem coloca como meta para o paciente largar completamente. Eu tenho um paciente que saiu da fila da bariátrica, que teve depressão gravíssima, e agora ele está ótimo, em ótimo estado geral, emagreceu já muitos e muitos quilos, vai perder mais ainda, já está quase chegando no peso dele, só que é um paciente que teve depressão gravíssima. Apesar dele estar ótimo, em remissão completa dos sintomas, não é prudente retirar medicações. Então, esse assunto também acho super importante falar, né, Regis? Do quanto você pode esperar melhorar, porém, metas reais são muito mais importantes do que idealizações sobre não precisar nada de medicação, especialmente transtorno bipolar, né? Não, assim, isso é muito importante falar, porque a gente é fácil chegar a uma falsa conclusão de que então a gente é contra remédios. Eu falo isso sempre para os pacientes, eu falo isso sempre quando eu converso sobre cetogênica. Não é possível ser contra remédio, só é possível ser contra o uso errado ou o uso mal feito do remédio, aí sim. Mas ser contra o remédio não é uma ideia que se sustenta. O remédio, ele muitas vezes é importante, ele pode fazer parte do tratamento. Então, assim, realmente, alguém... se vocês quiserem ver, pesquisar no site do Brasil Low Carb, brasilowcarb.com.br, um artigo que eu escrevi lá sobre dieta cetogênica e saúde mental, resumindo um pouco das coisas que se sabe até agora, mas no final eu faço questão de dizer isso. A dieta low carb, o que eu penso é o seguinte: se uma pessoa que não tem nenhuma doença, ela quer ver se ela vai se sentir melhor, ela tem um pouco de peso para perder, mas ela não tem doença, eu acho que ela pode simplesmente começar a fazer. Com boas fontes de informação, comida de verdade, eliminar processados, fazer uma dieta low carb moderada, eu não vejo problema nenhum em a pessoa fazer, se ela não tem doença. Se ela tem alguma doença, especialmente se ela tem uma doença psiquiátrica e está tratando, eu não aconselho de jeito nenhum que se faça isso. Eu aconselho que se acompanhe com um profissional que tenha experiência na doença que ela tem, no tratamento convencional que ela está fazendo e na dieta low carb, justamente para poder fazer esse processo. Começar a dieta. Se uma pessoa está usando o remédio, é raro a gente dizer para parar o remédio e começar a dieta. Ela vai manter o remédio. Ela vai primeiro fazer a dieta, ela vai colher os frutos da dieta. Depois que ela se sentir bem, aí a gente vai pensar em como diminuir os remédios, em que momento, qual remédio. Mas muito importante, o acompanhamento nesses casos é fundamental. Perfeito, Regis. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora. Deixa eu ver aqui, que acabaram de perguntar sobre bipolar. Bom, eu não estou achando aqui mais a pergunta, mas enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo das quinureninas, sobre como o roubo do triptofano, como que a nossa dieta inflamatória afeta a inflamação cerebral. Eu acho que esse é um mecanismo que é muito, muito esclarecedor para que as pessoas comecem a entender que o processo de desinflamar não é do dia para a noite. Então, comecei a cetogênica ontem. Por que eu ainda estou ansiosa? Esse é um processo, né? E eu acho que esse mecanismo do ciclo das quinureninas é muito interessante para mostrar um pouquinho do efeito do que a gente escolhe não comer, como ele pode transformar a nossa saúde cerebral. É muito ilustrativo esse mecanismo, né? Que é o mecanismo de produção da serotonina e depois da melatonina também, que são duas substâncias importantíssimas para o bem-estar e para o ritmo circadiano, que é super importante para o bem-estar, para a ansiedade e outras coisas. Normalmente, uma parte do triptofano serve como substrato para serotonina, depois melatonina,
E outra parte vai para o ciclo da quinurenina, onde ele vai poder produzir glutamato ou GABA, que são duas substâncias muito importantes para o funcionamento cerebral. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. Ele faz o cérebro disparar, o que é bom até ali. Então, situações em que a expressão do glutamato está muito alta, por exemplo, a epilepsia, um cérebro que tem um limiar muito pequeno para disparar. A crise convulsiva é um disparo, às vezes generalizado, às vezes focal do cérebro. A ansiedade tem muito a ver com isso. É um cérebro que está sempre alerta. Então, o que a inflamação faz? Age nesse ciclo, potencializando a formação do glutamato, inibindo a formação da serotonina e do GABA. Então, no fim das contas, o que acontece é que fica um cérebro com muito mais expressão de glutamato, o que é muito ruim, para a ansiedade especificamente é muito ruim. E isso, inflamação, age diretamente nesse ciclo. Então, um corpo inflamado, um sistema nervoso, um cérebro inflamado, cronicamente inflamado, com níveis pequenos de inflamação, aquela inflamação que não dá nenhum sinal óbvio, a gente não sabe que está inflamado num exame físico geral, por exemplo. Mas essa inflamação crônica e constante está sempre bombardeando o cérebro, fazendo com que essas rotas metabólicas das substâncias importantes para o funcionamento do cérebro fiquem totalmente desreguladas. E num estado desregulado, não adianta eu dar uma medicação tentando forçar a produzir mais serotonina. Fica um cabo de guerra, tem uma coisa puxando para um lado e outra puxando para o outro. Não funciona. É a mesma coisa com o ômega 3. Então, as pessoas, por exemplo, vão ver, é muito frustrante a pesquisa clínica com suplementação de ômega 3, tem resultados muito pequenos. Então, a conclusão que se chega é, ômega 3 não funciona. Não é essa a conclusão. É um balanço entre ômega 6 e ômega 3. O ômega 6, a quantidade de ômega 6 que a gente come pelos óleos de sementes, esses óleos refinados de cozinha, é tão grande que não adianta suplementar um pouquinho de ômega 3. Eu preciso primeiro parar de bombardear o meu cérebro com substâncias ruins. Depois eu vou pensar em suplementação se for preciso. Muitas vezes não é. Perfeito, Regis. E quanto a esse assunto, eu acho que assim, o que mais preocupa é que a gente pensa em um incêndio gigantesco acontecendo no cérebro, aí você continua com a sua dieta horrorosa, a dieta da pirâmide alimentar, que é o que a gente aprende em todos os lugares ainda, e tenta com um suplementinho de ômega 3 resolver todo o problema. É lógico que não é sozinho, né? É uma balança de inflamação. Você come comida processada o dia todo, come várias vezes ao dia, a sua insulina está desregulada. A insulina, pessoal, ela é um fator inflamatório também no corpo. Então, enquanto você não resolver todos esses fatores, você não vai começar a perceber uma mudança tão rápida assim. Só que a gente observa nos primeiros 30 dias de aplicação da dieta e do uso do jejum intermitente também, a gente percebe que os pacientes falam, eles reportam uma melhora do brain fog, né, da névoa mental. É aquele, eu vi o mundo cinza. O que acontece? A gente vive nessa dieta da pirâmide alimentar sem pular uma refeição por 30, 40 anos. Às vezes eu pergunto para o paciente, quando foi a última vez que você pulou uma refeição? Aí eles ficam lá parados pensando, acho que nunca, com medo de morrer. Então, assim, a gente vive numa inflamação tão grande, constante, que você não sabe o que é viver bem. Você não sabe o que é se concentrar, você não sabe o que é ter memória, você não sabe o que é descansar. Por quê? Porque você vive inflamado 100% do tempo. Tem até umas perguntas aqui falando, eu vivo inflamada, estou com inflamação no pé. Não é só no pé, pessoal. Se você come mal, come várias vezes ao dia, o seu cérebro também está inflamado, só que você não sabe o que é viver bem. Então, quando você melhora a sua alimentação, de repente você acha que uma nuvem foi arrancada do seu cérebro e você enxerga melhor. Então, vocês precisam também, para começar a mudar, confiar um pouco no que a gente está falando, porque não adianta só falar, eu fiz uma semana, não aguentei, né? Mais um sintoma de ansiedade que está piorando na pandemia. Você precisa acreditar um pouco no que a gente está falando por você mesmo. Você não precisa acreditar na gente assim, acreditei e pronto. Acredita, joga um pouquinho, experimenta você 30 dias e veja se você não se sente melhor, se você não se sente mais disposto, se os seus níveis de energia não melhoram. Porque essa inflamação silenciosa do cérebro, ela é insidiosa. Se você nunca melhorou sua alimentação, você não vai saber o que é se você não experimentar. E o que o Regis falou sobre
um suplementinho só não faz efeito, porque, lógico, no meio de um incêndio gigantesco, você usar uma estratégiazinha pequena, talvez não seja suficiente, mas depois que você começar a mudar a sua alimentação, aos poucos a gente vai trocando essa balança desequilibrada, por exemplo, de óleo vegetal ruim, a gente vai trocando por óleos de qualidade, por gordura boa. Lembra do nosso cérebro, que o Regis falou que 2/3 é gordura. Então, é importante a gente entender esse conceito que não é mágico. Depende de uma série de processos. Quando você para de comer óleo ruim, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, cada vez que você come esse óleo ruim, ele incorpora nas membranas. Não só do seu cérebro, mas do seu corpo inteiro. Então, você pode parar hoje. Vai demorar uns 2, 3 meses para você conseguir mudar o tipo de gordura que constitui a camadinha de todas as suas células. Então, é um processo, não é de uma hora para outra. E frente à ansiedade extrema, provavelmente você não vai conseguir mudar se você não tiver um pouquinho de fé que você também pode sofrer boas consequências de mudar a alimentação. Deixa eu só fazer um comentário em relação a isso, porque é uma coisa que é muito comum, assim, quando eu começo a falar de alimentação para os pacientes, é muito comum ouvir assim, mas eu me alimento bem. Então, e muitas vezes quando a gente fala uma alimentação saudável, a gente associa com comer mais frutas e vegetais, trocar o refinado pelo integral, o pão, o macarrão integral. Então, porque quando a gente está falando em boa alimentação, pelo menos nesse sentido metabólico, a gente está falando de uma alimentação que é capaz de colocar o organismo no funcionamento equilibrado. Trocar pão branco por pão integral, nesse sentido, vai fazer muito, muito pouca diferença, praticamente nenhuma. Então, não é uma alimentação saudável no sentido do senso comum. Não é a pirâmide. Não é a pirâmide, né? Muito antes pelo contrário, pode ser pirâmide invertida, talvez, ela pode funcionar. Com certeza. Mas é um estilo de alimentação, e aqui, quando eu estou falando em psiquiatria, eu estou falando isso como um tratamento, né? Especificamente como um tratamento. Então, eu falo para os pacientes assim, o que isso pode oferecer? Bom, isso pode oferecer algo que os remédios não oferecem. Então, por exemplo, essa paciente que está há anos com uma ansiedade que não vai embora, tenta o remédio, não melhora, tenta um, tenta outro. Bom, o que essa intervenção alimentar pode oferecer? Pode oferecer uma melhora que ela não teve até agora. De novo, não quer dizer que vai ser para todo mundo, não é a pílula mágica, mas é uma possibilidade grande disso acontecer. E eu falo para ela brincando, o que eu preciso de ti? Constância. Eu preciso de constância. Eu preciso que tu siga esse plano que a gente vai fazer. Seguir o plano, mas no sábado, vou botar uma coisinha aqui, é a mesma coisa que não seguir nesse sentido. Então tem muitas pessoas que falam, eu fiz cetogênica, mas não aconteceu nada. Aí quando vai perguntar um pouco mais, é a cetogênica de segunda a sexta, que não é cetogênica. E outra coisa, né? Tem outro padrão alimentar que eu imagino que você veja bastante na sua prática, que são os vegetarianos e os veganos, né? Pessoal, porque aqui eu vou deixar bem claro que a casa é minha, é o meu Instagram. Eu não sou contra veganos e vegetarianos, respeito a escolha. Só que como médica, é preciso falar sobre isso. É uma alimentação que é pobre em nutrientes essenciais para o cérebro, essenciais. Não é à toa que a gente vê vegetarianos e veganos, uma grande quantidade desses pacientes sofrendo pelo menos depressão ou ansiedade. Pelo menos. E esse é um assunto importante que eu gostaria muito que você falasse um pouquinho, Regis, dos principais problemas que a gente tem com uma alimentação pobre em comida, em proteína animal. Esse é um assunto, ele é tanto delicado quanto importante a gente falar, né, Maíra? Exatamente. Né? Eu normalmente o que eu faço é o seguinte, quando a pessoa diz que ela é vegetariana ou vegana, eu faço uma pergunta, que é por qual motivo? É uma pergunta genuína. Se ela me diz que é por motivos éticos, ideológicos, eu paro aí. Né? Eu não acho que isso é uma coisa que dê para ser debatida, discutida, eu não me sinto na posição de argumentar. Se ela me diz que é por motivos de saúde, aí eu entro. Porque aí é onde a gente sabe bem. Existem elementos essenciais para o funcionamento do corpo como um todo e do cérebro especificamente. Então, e aí tem diferenças de uma dieta vegetariana para uma dieta vegana. Se a pessoa fala que ela é vegetariana, dá um certo alívio. Com certeza. Estão inclusos, dá um certo alívio.
a dieta vegana é mais complicada. Mas eu estava dizendo antes, por exemplo, de algumas gorduras que só existem em alimentos de origem animal, né, o DHA, importantíssimo. A gente pode suplementar uma cápsula de ômega 3 com DHA? Pode. Para quem é vegano é um pouco mais difícil porque esse DHA em suplementação ele vem basicamente de origem animal, a não ser em suplementos de origem de algas, que também tem Tem o DHA. da Pura Vida, né? Aquele DHA de algas, que é o que eu suplemento os pacientes que são veganos, que eu trato no consultório. Mas tem Então, poucos. esse é um elemento. A proteína, a gente não está falando de proteína, né? A proteína é um elemento importantíssimo para o funcionamento do corpo como um todo. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que comem pouca proteína. E eu passei a fazer esse exercício com praticamente todos os pacientes, que é pegar uma folha e dizer, me diz então tudo que tu come desde que tu acorda até a hora de dormir. E aí eu vou mostrando, olha, idealmente essa quantidade de proteína seria a quantidade ideal para ti, onde é que tu está. Às vezes 50% do que deveria. Em quem é vegetariano e vegano, isso é muito mais fácil de acontecer, porque as comidas, os alimentos de origem animal são muito mais densos do ponto de vista nutricional, das proteínas e aminoácidos, e existe uma questão da qualidade dos aminoácidos, das proteínas, da biodisponibilidade, que nos alimentos de origem vegetal é muito menor do que nos alimentos de origem animal. Vale a mesma coisa para o ferro, que é um elemento importantíssimo para o cérebro também, uma coisa que a gente fala pouco, mas o cérebro é fundamental, o ferro é fundamental para o funcionamento do cérebro. E, infelizmente, o ferro do feijão a gente não absorve praticamente nada. Então... O EPTV me procurou outro dia para falar sobre... Tinha subido o preço do feijão. Aí eles falaram, ai, doutora, você pode falar para a gente na reportagem o quanto o feijão é indispensável para a saúde do brasileiro, porque senão vai faltar ferro. Então, eu falei, olha, infelizmente eu não posso ajudar, porque o feijão não é essencial, o ferro do feijão é pouco biodisponível, ele tem antinutrientes, não conseguimos absorver o ferro de lá, a melhor fonte de ferro são as origens animais, e não posso te ajudar. É óbvio que eu não saí na reportagem, né, pessoal? Vocês não viram. Mas é um grande problema mesmo essa disponibilidade, né? A B12 também, né, Regis, que é super importante para o funcionamento cerebral. E lembrando, pessoal, veganos, eles acabam tendo que consumir muita soja, né? Soja em si é um belo desastre nutricional. A gente sabe que a soja, ela bagunça todos os seus hormônios e inflama até o dedão do pé. E aí a gente confunde, né? Porque os estudos que aparecem sobre veganismo, eles muitas vezes comparam a dieta da pirâmide alimentar com o Big Mac cheeseburger. É óbvio que qualquer coisa, qualquer dieta que a gente comparar com essa dieta americana aí, essa dieta ocidental que a gente segue, Burger King, Pizza Hut, refrigerante normal, qualquer coisa é melhor do que isso. Então, se você comparar com um vegano versus um Big Mac, uma dieta rica em açúcar, é óbvio que o veganismo vai ser superior. Agora, a gente está falando hoje aqui de saúde mental. Então, do ponto de vista dieta amiga do cérebro, né, brain friendly, o veganismo não é amigo do cérebro, faltam muitos nutrientes. E aí a gente fica meio com mãos atadas para poder ajudar os pacientes que têm essas queixas de depressão e ansiedade, porque a gente não consegue, né, oferecer esses nutrientes que estão disponíveis em proteína animal e, infelizmente, os pacientes não têm como acessá-los. Fala aí um pouquinho sobre isso. Assim, nessas situações, o que a gente pode fazer é tentar suplementar tudo aquilo que é possível. B12, ômega 3, sem dúvida nenhuma. Zinco é bom pesquisar também. Deficiência de zinco é muito comum em veganos e vegetarianos. E é um elemento fundamental para o funcionamento do cérebro. Agora, a proteína, a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Vamos fazer o que é uma proteína de ervilha. A gente tem... Bom, é preciso ser feito, mas não vai ter a mesma qualidade, não vai ter a mesma utilidade do que as proteínas de origem animal. Então, o que eu faço quando tem pacientes veganos e vegetarianos é tentar suplementar tudo aquilo que é possível, mas do ponto de vista ecológico, eu diria assim, mesmo do ponto de vista da espécie, na minha cabeça não faz sentido nenhum pensar que, por exemplo, um alimento como a carne,
a gente possa decompor isso em... Ela é importante porque ela tem esse elemento, e se a gente suplementar individualmente cada um elemento, eles não estão ali por acaso. Não faz sentido pensar que a gente pode dar um suplemento ou vários que estão ali e vai ter o mesmo efeito que um alimento completo. Isso não vai acontecer. Então, isso é uma coisa que eu faço questão de falar. Eu não vou desencorajar a pessoa a seguir a sua dieta vegana se for por uma questão ideológica, ética, mas como médico eu sou obrigado a falar de fatos que a gente conhece, né? Que eu não estou falando de opinião, né? Nem de ponto de vista ideológico, eu estou falando que, bom, o cérebro funciona assim. Esses elementos são importantes, e se eles estão faltando, a gente precisa suplementar, e alguns que porventura continuarem faltando, vão fazer falta, literalmente. Né? Exatamente. Como a gente, como médico, pessoal, isso é importante que vocês entendam. A gente não está falando aqui de religião. A gente tem a obrigação de ajudar os nossos pacientes, independente de onde eles estão e das opções que eles querem. Mas a gente está falando aqui por quê? Porque essa tendência, essa cultura de considerar o veganismo como uma opção saudável para viver, ela não é uma informação baseada em evidência. Então, muitas pessoas, eu lembro de uma residente, que eu sou anestesista, né, Regis? Não sei se você sabe, mas uma residente da anestesia que me falou, eu era obesa, eu consegui melhorar com dieta, etc. E aí, para manter, para eu ficar saudável, agora eu vou virar vegana. Aí eu conversei sério com ela. Eu falei, olha, são essas pessoas que eu quero conversar. Então, assim, se você é vegano por opção, por religião, por ideologia, ótimo. Só que saiba que a sua dieta é deficiente em alguns nutrientes que não são substituídos, não existem nas plantas. Então, eu não estou aqui para julgar, eu só estou aqui para te falar que faltam esses nutrientes. Então, teoricamente, a gente não precisaria que todas as pessoas do universo passassem por um nutricionista. Porém, veganos e vegetarianos também, porque excesso de planta também inibe a absorção de nutrientes, mesmo que você consuma ovos e derivados, você também deixa de absorver por excesso de grãos e de plantas. Então, se você é vegano e vegetariano, a melhor solução que eu e o Regis podemos orientar vocês aqui é que procurem um nutricionista para fazer um check-up geral de nutrientes e repor o que está faltando por meio de pílulas. É melhor uma pílula do que a comida, porque a gente tem também essa informação difundida por aí, né? Que, não, muito melhor ir lá gastar muito dinheiro em suplementos ao invés de gastar dinheiro na feira, no açougue e no varejão. Então, não. A complexidade dos alimentos não processados, eles estão pouco alterados da natureza. Então, o efeito deles é muito superior a cápsulas. Porém, se você não consome esses alimentos como eles deveriam ser ingeridos, você precisa repor de algum outro jeito para ver se você tem melhora dos sintomas. Porque, sim, faz diferença até para as doenças mentais. E a gente está falando nesse sentido, tá, pessoal? Quero deixar bem claro aqui que eu e o Regis não temos nenhum tipo de religião relacionada a carnivorismo, veganismo. A gente só está falando aqui para a saúde, tá? Então é muito importante entender que você não vai encontrar saúde em uma pílula. Porém, se você não consome determinados nutrientes, você vai precisar repor e aí você precisa individualizar. Porque tem gente aqui, Regis, perguntando desesperado o que vai fazer, o que tem que comer. Não saber, você precisa de uma ajuda personalizada nesse caso, né? É verdade. E assim, e também é importante que a gente diga, como a gente já falou antes, assim, mas que mesmo nesses casos, se não tirar o que está atrapalhando, colocar um suplemento que pode ajudar, não vai ajudar. Muito dificilmente vai ajudar. Então, o excesso de carboidratos, por exemplo, que é muito comum numa dieta vegana, afinal de contas, se a gente tira alguma coisa, a gente tem que colocar outra no lugar. E são alimentos ricos em carboidratos. Eles vão atrapalhar. A gente sabe, por exemplo, que variações de glicemia afetam diretamente o funcionamento do cérebro, por várias vias. A gente não está falando de propósito em aspectos técnicos, mas a gente poderia estar falando de vários deles, porque todas essas vias, grande parte delas são conhecidas. Então, tudo que a gente está dizendo é fruto de pesquisas também. Não é, de novo, não é achismo, né? Não é isso que a gente... Porque eu gosto de comer carne, o que particularmente eu gosto, mas não é por isso que eu estou defendendo alimentos de origem animal. É porque a gente sabe o que tem ali
e a importância disso. E o contrário também. Os antinutrientes, por exemplo, de uma série de vegetais que podem, né? Tem várias pessoas que toleram bem uma grande quantidade de vegetais e não vão ter problema nenhum. Mas para algumas pessoas isso pode ser um problema. Então a gente tem que sempre pesquisar isso, junto de si, individualmente. Com certeza. E aí, falando sobre as variações de glicemia, eu acho legal a gente falar sobre isso agora na pandemia, porque com o confinamento existe muita busca por endorfina, né? Logicamente que a gente está falando aqui, pessoal, carboidratos são deliciosos. A gente não está falando aqui que carboidrato não é bom. É gostoso, é lógico. Do mesmo jeito que álcool pode ser um alívio temporário. Porém, na pandemia, o que a gente viu? O que está acontecendo? Já faz mais de um ano que a gente está nessa situação. Então, falar, a gente está na pandemia, eu estou estressado e tal, isso não justifica os seus hábitos alimentares, porque eles têm impacto, inclusive, em agravar a sua ansiedade. Então, falando um pouquinho da glicemia, das variações glicêmicas, o que a gente pode observar, Regis? Fala para as pessoas terem um pouquinho de insight. Quais são os sintomas de queda abrupta da glicemia por consumo excessivo de pão, macarrão, farinha de trigo e açúcar? Tá. Deixa eu dar um outro exemplo que para mim foi assim, foi fantástico porque a pessoa não acreditava no que estava acontecendo. É uma coisa simples. Um paciente que está tratando por um quadro depressivo que chegou a ser um pouco mais grave, mas depois melhorou e está indo bem. Mas era sempre daquele que comia o café da manhã com o seu pão, a tapioca, o pão de queijo, alguma fruta, geleia, tudo isso. E ele me contava que na casa dele, todo mundo tinha que almoçar ao meio-dia. Jamais o almoço atrasava, porque se atrasasse uma hora, ficava todo mundo de cabelo em pé. E a ideia era que, ele dizia, quando eu fico com fome, eu fico irritado, fico de mau humor. E aí, então, eu conversei um pouco sobre mudança de alimentação, mas na paciente ele falou, olha, não é a hora de eu mudar muito a minha alimentação. Tem algumas coisas acontecendo que não é o momento de fazer grandes mudanças. E eu disse, então tá, vamos esperar um pouco, né? Fica com isso na cabeça, vamos esperar um pouco. Mas eu dei algumas orientações para ele. E ele voltou essa semana passada, e ele estava melhor, e ele disse que teve um dia em que ele passou a mudar o café da manhã. A gente combinou, cara, quem sabe tu muda o café da manhã. Come ovos, come bacon e abre mão do carboidrato no café da manhã. Faz isso. E ele me contou que um dia ele estava com a namorada dele em casa, ele fez esse café da manhã, e aí estavam fazendo alguma coisa em casa, quando ele percebeu, era 4 da tarde. E ele disse que jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Ele estava impressionado. Ele não sabia o que estava acontecendo. E aí eu expliquei para ele que o que ele achava que acontecia, que quando estava com fome e ficava irritado, aquilo não era fome. Aquilo era uma pequena queda na glicemia em comparação com antes do café da manhã. Porque é isso que essas refeições ricas em carboidratos fazem. Elas fazem um pico de glicemia e algumas horas depois, 3, 4 horas depois, a glicemia cai, mas ela cai a níveis um pouco abaixo do que ela estava antes. É uma pequena hipoglicemia. Não é aquela hipoglicemia que faz ficar muito sintomático, mas que coloca nesse estado, irritação, mau humor, ansiedade, e que a pessoa precisa comer para melhorar. Ele não estava com fome, ele estava com hipoglicemia e ela estava sentindo os efeitos disso. Quando ele evitou a hipoglicemia não comendo carboidrato de manhã, ele foi até as 4 da tarde se sentindo muito bem. Sim, eu digo que esse é o estágio número 2 de felicidade do jejum, né? Porque eu uso o jejum intermitente, assim, muito. E aí, quando a pessoa fala que pulou uma refeição sem querer, aí eu bato palmas, porque esse é um estágio que, se você chegou, você comeu direito. A gente arruma a fome das 5 da tarde, melhorando a qualidade do que você come no almoço. Se você é do tipo que fala que 4 da tarde quer matar alguém, eu era assim no centro cirúrgico. Às 4, 5 da tarde era a hora que eu queria matar alguém. Se eu não comesse, eu matava alguém. E aí eu ia comer a maçã, que a nutricionista falava, e eu ficava com uma fome, assim, uma irritabilidade tão absurda depois que eu comia maçã, que eu ia para a cantina do hospital, e aí não tinha opção boa, e eu ficava tentando escolher dentre os horríveis. Então, ao invés de pegar a coxinha, que era frita, eu pegava a esfirra assada, cheia de trigo. Então, assim, péssimo. E isso só piorava, porque aí eu chegava em casa, depois do trabalho, morrendo de fome para jantar um monte de arroz integral com salada. Então, assim, esse tipo de consumo, a gente vive na roda do carboidrato, né, na montanha-russa do carboidrato. Tem até um estudo que foi pela Georgia que eu vi,
falando que comparava adolescentes tomando refrigerantes com açúcar versus adolescentes tomando refrigerantes com adoçante. E aí comparava os níveis de cortisol. Depois de 2 horas de terem tomado o refrigerante com açúcar, os níveis de cortisol, pessoal, cortisol, hormônio do estresse, eram 5 vezes aumentados no grupo de adolescentes que tomou açúcar. Então, agora na pandemia, que você está confinado, ficar se entupindo de açúcar, você acha que resolve o problema, mas na verdade está agravando, e não só o seu, dos seus familiares também. Crianças e adolescentes que estão presos em casa, eles também estão sofrendo. Tem muitas crianças sofrendo de ansiedade e ganho de peso. Então, a alimentação é algo muito importante para a gente atuar agora, e achei brilhante o jeito que o Regis explicou dessa hipoglicemia. E não é que você está hipoglicêmico, se for picar o dedo, o valor ainda está normal, mas cai tão rápido que o seu cérebro entra em estado de alerta e ele acha que você vai desmaiar de fome e realmente você vai matar alguém para comer. Então, esse é um alerta. Se você está sentindo esses sintomas que a gente está falando aqui, você precisa arrumar a sua alimentação. Você está comendo carboidratos demais na refeição e esses sintomas melhoram depois que a gente arruma a nossa alimentação. Em relação à pandemia, né, eu estava dizendo antes, assim, realmente as pessoas falam, olha, tem a pandemia, tem o confinamento, o grau de estresse é muito grande, então, como uma certa recompensa, talvez a única possível, eu vou para a comida. E aí o que eu sempre digo é assim, tudo bem, a gente pode entender por esse lado, né? Isso faz sentido pensar assim. Só que a única pessoa que pode quebrar esse ciclo é tu. E a gente sabe que se quebrar o ciclo, começa a ter benefícios. Agora, claro que para quebrar o ciclo precisa de um esforço inicial. Essa é a questão que talvez seja uma das mais complicadas para isso. Como de resto, aí a minha veia psicanalítica sempre me ajuda a entender isso. Porque qualquer mudança significativa que a gente faz, a gente primeiro perde para depois ganhar. A gente vê a perda e a gente imagina o ganho. E a gente tem que ter primeiro, como tu disse, tem que confiar que isso vai acontecer. E por outro lado, tem que suportar a perda, tem que suportar a angústia e a dor da perda. Então, abrir mão do doce, do carboidrato refinado, do salgado, da pizza, do refrigerante nesse momento é um esforço, é um sacrifício. Eu jamais vou dizer que não. Muito antes, pelo contrário. Se carboidrato fosse ruim, o jogo estava ganho. Era fácil. Com certeza, né? Carboidrato é muito bom e tem esse efeito imediato. Então, é um esforço. Agora, para poder colher o benefício, vai ter que fazer o esforço. Esse boom de suplementos, mesmo que muitas vezes se justifique, mas em grande parte, é uma tentativa mágica de ter o benefício sem ter o esforço. Exatamente, sem abrir mão de nada, né? Só adicionar ao invés de abrir mão de ingredientes da dieta. Lembrando que comida de verdade, a gente não come sem parar. Ninguém fala que perdeu o controle com 1 quilo de salmão, né? Ai, Regis, não aguentei, estava ansiosa, comi 2 quilos de Angus. Ninguém faz isso, né? Não. Infelizmente. Então, muito legal. Esses alimentos, eu gosto de explicar assim para os pacientes que existem. O nosso corpo ele é altamente eficiente em vários sistemas de regulação. Então, por exemplo, para temperatura, ninguém precisa saber quantos graus está para saber se vai botar um casaco ou não. A gente sente frio, né? Ou tirar o casaco. A sede é a mesma coisa, né? Tu não precisa saber quanto de água tu tomou no dia para saber se tu está com sede, tu toma água. Para a alimentação, acontece a mesma coisa. Se a gente consumir os alimentos para os quais os nossos sistemas de regulação foram feitos, que são esses. Então, a carne, as gorduras e as proteínas, quando a gente começa a comer, todas as cascatas, sinalizações de saciedade, tudo isso funciona perfeitamente. Se a gente parte para os carboidratos, principalmente os refinados, eles passam pelo lado disso. O nosso corpo não sabe o que a gente está comendo, o quanto está comendo, é um tilt completo. Esse a gente pode comer. Aí o único mecanismo de saber se a gente comeu demais ou não é o peso no estômago, é o aspecto físico, né, do estômago cheio. Mas toda a cascata hormonal de peptídeos, isso não vai acontecer. Então, não é que a gente pode perder o controle com os alimentos, a gente pode perder o controle com esse tipo de alimento. Mas com os alimentos naturais, não vai acontecer. Exatamente. Regis, o papo está muito bom. As pessoas não param de te elogiar aqui nos comentários.
Essa live vai ficar salva no YouTube. Eu até passei do horário, de tão bom que está o nosso papo, mas a gente vai ter que marcar a parte 2. Temos muitos assuntos aí para explorar, porque o cérebro é um órgão incrível e a gente consegue transformar o destino dele do mesmo jeito que a gente consegue reverter a maior parte dessas doenças crônicas que a gente está enfrentando com esses hábitos aí. Sem dúvida, adorei o que você falou do seu ponto de vista psicanalítico. A gente precisa estar disposto a um desconforto inicial para começar a mudar. E o objetivo dessa live é justamente isso, um conteúdo acessível para você ter aquela força, aquele start, aquela ignição para passar pelo desconforto dos primeiros 7 a 15 dias. Então, se você está pensando em mudar e está querendo só informação e não para de consumir informação e não toma atitude nenhuma, acho que hoje foi uma boa live para botar um fogo aí, acender o isqueiro e você tomar uma atitude. Então, vamos agradecer ao Regis. Para quem não segue o Dr. Regis, sigam. Ele tem conteúdos incríveis. Ele é um médico que é incrível, bem formado e tem uma visão inteira do cérebro e do corpo conectados. Então, eu queria agradecer demais o seu tempo. Que bom que o santo do Wi-Fi funcionou hoje, né, Regis? Vou deixar para você a sua mensagem final e aí a gente se despede. Mas muito obrigada de novo pela sua presença aqui. Fiquei muito feliz mesmo de poder conversar com você ao vivo e compartilhar esse conteúdo tão importante agora na pandemia. Eu que agradeço o convite, adorei também, acho que tem muito assunto para falar, é uma coisa que eu poderia ficar horas falando, porque eu me empolgo muito com isso. Então, sou super parceiro para a gente fazer um segundo tempo do nosso papo. Se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem me mandar mensagens no Instagram, podem mandar, eu faço questão de responder. Eu sempre penso que as pessoas têm que ter informação. Elas não podem deixar de fazer por falta de informação. Se elas escolherem não fazer, tudo bem. Mas por falta de informação é muito triste quando as pessoas não fazem porque não sabem. Então, dúvidas, por favor, mandem. E manda o contato no seu Instagram, tem o contato do seu consultório, né? Você está atendendo teleconferência para os pacientes que estão com crises agudas de ansiedade na pandemia e precisando de um psiquiatra que entenda o corpo todo? Então tá bom, pessoal. Vocês podem encontrar as informações de contato pessoal com o Dr. Regis no Instagram dele. Fala o seu Instagram. É só procurar no meu stories, tá, pessoal? Porque tem o Chachamovic no sobrenome, não tem lá? Que é complicado. Se botar Chachamovic, vai aparecer lá. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todos.